Olá a todos e bem-vindos. Estamos de volta, diretamente dos escritórios da Alves e Rasteiro, aqui em Viseu. Olá, boa noite. E com uma novidade. A partir de agora, a nossa conversa passa para as sextas-feiras às 9 da noite. Exato. Um bom momento para descomplicar um pouco isto da segurança, não é? Sem dúvida. E hoje vamos a um tema que, bem, nos toca a todos. Sim, vamos falar das zonas de maior risco de incêndio dentro dos edifícios. Onde é que o perigo se esconde no nosso dia-a-dia, muitas vezes à vista de todos? É isso mesmo. Porque saber onde o perigo está antes dele surgir é, sem dúvida, a melhor forma de o evitar. Hoje vamos espreitar esses cantos mais perigosos. Vamos a isso. Quando vocês fazem um levantamento de risco num edifício, quais são, assim na prática, os locais que mais vos preocupam logo à partida? Boa pergunta. Há sempre 4 zonas que nos fazem acender logo as luzes de alerta. A primeira, e talvez a mais óbvia, são as cozinhas industriais e as zonas de restauração. Certo, os fogões, o calor... Sim, mas não é só o fogão. Olha, o perigo mais sério e muitas vezes invisível é a acumulação de gordura nos exaustores. Nos exaustores? Sim, nos filtros, nas condutas, aquilo torna-se altamente inflamável. Pensa naquilo como um pavio que pode atravessar o edifício todo, muitas vezes por cima de tetos falsos. Uma pequena faísca ali. E o incêndio espalha sem ninguém ver. Exatamente. E a isto juntamos os equipamentos elétricos, fritadeiras, fornos a funcionar horas e horas, muitas vezes sobrecarregados. É um ponto crítico. Ok, cozinhas, qual é o segundo ponto? Armazéns e zonas de arrumos. Parece simples, mas o perigo está na desorganização. Caixas de cartão, plásticos... Sim, mas o pior é onde essas caixas estão. O exemplo clássico que encontramos quase sempre. Pilhas de caixas de papel encostadas a quadros elétricos. Estás a juntar o combustível e a fonte de ignição. No mesmo sítio. Ou então, pior, a bloquear o acesso a um extintor. Numa emergência, esses segundos a arrastar caixotes para chegar ao equipamento podem ser a diferença toda. Esses quadros elétricos levam-me ao terceiro ponto. As instalações elétricas, sobretudo as mais antigas. Sem dúvida. E o risco aumenta imenso com o frio. Ah, por causa dos aquecedores? Claro, chega o inverno e de repente toda a gente liga um aquecedor debaixo da secretária. Usam-se extensões, ligam-se extensões a outras extensões. As chamadas árvores de Natal de fichas. Exato. Os cabos sobreaquecem, os quadros elétricos que não têm manutenção entram em esforço e o risco de curto-circuito dispara. É um perigo silencioso que começa muitas vezes dentro de uma parede. E o quarto ponto? Disseste que era um guato. O quarto não tem a ver com o início do fogo, mas com a fuga. São as vias de evacuação e os corredores obstruídos. Coisas a bloquear o caminho. Exatamente. O perigo não é só o fogo, é não conseguir fugir dele. E não falamos de uma parede a bloquear a passagem. Falamos de um vaso a segurar uma porta corta-fogo ou de uns caixotes de lixo num corredor que o tornam mais estreito. Coisas que no dia-a-dia parecem inofensivas. Parecem, mas em pânico, com fumo e pouca visibilidade, um simples vaso no chão é uma armadilha. Percebe perfeitamente. Esses são os pontos teóricos. Agora, vamos ao terreno. O que é que vocês encontram nas inspeções que nos faria pensar 2 vezes sobre o nosso local de trabalho? Aquelas coisas que as pessoas desvalorizam. Bem, a lista é longa, mas o que mais se repete e o mais grave são os equipamentos que falham na hora H. Como assim? Por exemplo, extintores fora do prazo ou com o manómetro a zeros. Estão ali, na parede, a dar uma falsa sensação de segurança, mas são inúteis. Ou seja, a pessoa perde tempo a ir buscá-lo em vez de evacuar. Precisamente. Ou bucas de incêndio sem pressão de água. Ou a iluminação de emergência que, quando a luz falha, simplesmente não acende e mergulha tudo na escuridão. Ter o equipamento não chega. Ele tem de estar operacional. E é para isso que servem as verificações das medidas de autoproteção. E há outro clássico que se ouve muito. As portas corta-fogo. Esse é o nosso inimigo número 1. Vê-las presas com calços de madeira ou até com o próprio extintor, para dar mais ar. É de uma inconsciência tremenda. Explica lá de forma simples porque é que isso é tão perigoso. Uma porta corta-fogo foi feita para uma coisa: compartimentar, para travar o fumo e o fogo e dar tempo às pessoas para saírem. O fumo é o que mata mais depressa. Certo. Ao manter a porta aberta, estamos a anular completamente a sua função. É como abrir uma autoestrada para o fumo e o calor se espalharem pelo edifício todo em minutos. A perspectiva muda completamente. E a sinalização? Também falha. Muitas vezes,
Sinais de emergência tapados por um póster ou pelas decorações de Natal, setas que apontam para o lado errado. Em pânico e com fumo, a sinalização tem de ser à prova de erro, tem que ser inequívoca. E, por fim, as pessoas. O fator humano. O mais crítico de todos. O alarme toca e a reação mais comum é: A indiferença. exato, ninguém faz nada. Ou então, o pânico desorganizado, gente a correr sem saber para onde. Isto mostra a enorme falta de preparação. E é por isso que a legislação exige formação para todos os ocupantes e a realização de simulacros. Ok, o cenário dos problemas está bem claro. Agora a parte importante. Como é que as empresas podem virar o jogo? O que é essencial fazer para mitigar estes riscos todos? A solução passa por um plano de ação contínuo. Não é uma coisa que se faz uma vez e fica arrumada. Certo. E por onde se começa? Primeiro, inspeções periódicas e manutenção preventiva. Não se pode esperar que algo avarie para se agir. É preciso ter um plano para verificar os sistemas de aquecimento, os quadros elétricos, testar os equipamentos de segurança regularmente. Ser proativo, não reativo. Instruções de segurança do edifício. Isso mesmo, mas não podem ser um documento para ficar na gaveta a ganhar pó. Tem de ser um guia vivo que toda a gente conhece. Na Alves e Rasteiro já implementámos isto em mais de 2.500 edifícios. Nós acompanhamos o processo todo até à aprovação pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E o terceiro pilar? O mais importante, as pessoas, a formação e os simulacros. Não adianta ter os melhores equipamentos se ninguém os souber usar. Nem de perto a segurança é feita por pessoas. As equipas têm de saber como usar um extintor, como evacuar um piso de forma ordenada, e os simulacros anuais, que são obrigatórios, servem para testar tudo isto na prática, para ver o que falha e o que pode ser melhorado. Certo. Então, no fundo, resumindo isto tudo, o que é que um gestor ou uma equipa ganha ao investir nisto? Para além do óbvio, que é a segurança. Bem, os benefícios são vários. O primeiro, claro, é a proteção de vidas e do património. Não há nada mais importante. Sem dúvida. Depois, a conformidade com a lei. Evitam-se coimas, que podem ser muito pesadas, e outros problemas legais. Ter as medidas de autoproteção aprovadas é uma obrigação. E para além do legal e do material, há outro benefício? Sim, e é talvez o mais valioso, é a tranquilidade. A paz de espírito de saber que a equipa está preparada e que foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança de todos. Isso cria confiança. Faz todo o sentido. Bem, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. A mensagem principal que fica é que identificar estas zonas de risco é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para prevenir incêndios. Não podemos proteger-nos de um perigo que não conhecemos. Exatamente. E se esta conversa fez soar algum alarme, Alves e Rasteiro pode ajudar. Nós fazemos as inspeções, elaboramos as medidas de autoproteção e damos formação às equipas para que saibam exatamente como agir. Fica a nota. E para quem quiser saber mais, pode sempre visitar o nosso site www.scife.pt. Isso mesmo. E para terminar, deixo uma pergunta para reflexão. Pensem nisto. A vossa equipa saberia exatamente o que fazer nos primeiros 60 segundos de um alarme de incêndio? Essa resposta pode fazer toda a diferença. É uma excelente reflexão para terminar. E com isto fechamos por hoje. Muito obrigado pela partilha. A todos os que nos ouviram, desejamos um bom fim de semana e em segurança.